Queridos e amados irmãos, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estar com vocês aqui uma vez mais, nesse primeiro dia útil da semana, né? Para juntos meditarmos, refletirmos, debruçarmos sobre a palavra de Deus e falarmos do tema da mais alta importância para a nossa fé cristã como esse, né? Que é a pessoa e a obra do Espírito Santo. O nosso estudo bíblico de hoje tem como título Os Pecados contra o Espírito Santo. Então, desde já, eu queria pedir você para ter em mãos a sua Bíblia, o seu caderno, uma caneta para fazer as suas anotações e juntos meditaremos na palavra do Senhor. Queremos agradecer a todos os irmãos que nos acompanham, quer seja aqui de Curitiba ou da região metropolitana. Em especial, eu quero mandar saudação hoje para nossa irmã Esmerinda, lá do Pilarzinho. A nossa querida irmã Esmerinda é mamãe da nossa irmã Luzinete e ela acompanha todas as segundas-feiras os nossos estudos bíblicos e nós queremos aqui abraçar e enviar a nossa calorosa saudação para essa querida serva do Senhor que nos acompanha nessa segunda-feira também. Deus abençoe a senhora irmã Esmerinda e a gente agradece pelo carinho de estar sempre nos acompanhando aqui nas segundas-feiras. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos, você pode compartilhar também o link dessa transmissão nos ajudando a alcançar mais pessoas. Você pode colocar o nosso link no seu stories do Instagram, no seu status do WhatsApp também. Você pode enviar nos seus grupos de transmissão, para os seus amigos. Envie aí e vamos alcançar mais pessoas com a mensagem da palavra de Deus dessa noite de hoje. Mas antes de tudo eu queria dirigir com vocês uma palavra de oração para assim então irmos para a meditação da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite de estudos bíblicos que o Senhor nos preparou para o louvor da tua glória. Louvamos o teu santo nome pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos dão carinho da sua audiência, que nos acompanham, que estudam conosco a palavra, que compartilham. Senhor, abençoe a cada um de forma abundante e nós pedimos uma vez mais que o Senhor venha trazer mais clareza aos nossos corações a respeito desse importante tema que iremos tratar hoje. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos no seu capítulo 3 e o versículo é o de número 29. Marcos capítulo 3, versículo 29, a palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Queridos, nós sabemos pela palavra de Deus que o único pecado imperdoável, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas embora esse seja o único pecado imperdoável, esse não é o único pecado contra a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia enumera alguns pecados que podem ser cometidos contra o Espírito Santo, que, diferente da blasfêmia, são pecados perdoáveis. São pecados que Deus usa a sua graça e misericórdia e ainda perdoa o indivíduo. E aqui nós devemos ter um cuidado bastante interessante. Eu sei que esse tema, né, da blasfêmia contra o Espírito Santo deixam algumas pessoas preocupadas, ansiosas, e às vezes nós enfatizamos demais essa questão do pecado imperdoável, que muitas vezes nós nos tornamos pessoas descuidadas quanto aos outros pecados contra o Espírito Santo, só pelo fato deles serem perdoáveis. E aqui eu queria mostrar esse ponto de equilíbrio. Nós não devemos ser ansiosos quanto a esse pecado, pela falta de entendimento bíblico quanto a esse pecado imperdoável,
E ao mesmo tempo não devemos ser descuidados com os demais pecados contra o Espírito Santo pelo fato deles serem perdoáveis. Não devemos cometer nenhuma e nem outra coisa, né? E eu queria falar hoje da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas antes disso eu queria pontuar aqui pelo menos alguns pecados que a Bíblia fala contra o Espírito Santo. E o primeiro deles é o pecado de resistir o Espírito Santo. Nós encontramos isso na pregação de Estevão, em Atos no capítulo 7, versículo 51, onde ele repreende os seus ouvintes dizendo: homens de dura cerviz, de nuca dura, né? De pescoço duro, que não abaixam a sua nuca, que não se submetem a Deus, e incircuncisos de coração e ouvido. Ele diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Estevão está dizendo aqui que os seus ouvintes cometiam um pecado de resistência ao Espírito Santo. E que pecado é esse? É justamente, meus amados, quando o homem, uma vez que ele é exposto à mensagem do Evangelho ou a alguma mensagem específica de Deus, ele endurece o seu coração, ele endurece a sua cerviz e não recebe, e não se submete, e não se sujeita à palavra de Deus. E é interessante que Estevão aqui ele está falando mais especificamente ao povo judeu, e ele está dizendo que eles são duros de coração e rebeldes e resistentes, assim como foram os seus pais. E eu gosto muito do texto de Jeremias no capítulo 25, no versículo 3, quando Jeremias diz assim, olha: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor, e vula tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. O que é que Jeremias está dizendo aqui? Tem 23 anos, até esse período de hoje, apenas o meu ministério, que eu venho trazendo para vocês a mensagem profética, a repreensão de Deus, o anúncio dos juízos de Deus. E no versículo posterior ele diz: mas Deus já enviou outros servos e outros profetas para falarem a vocês, e até agora vocês estão resistindo à mensagem. Vocês estão endurecendo o coração de vocês. É interessante que quando Deus fala por intermédio do ministério do profeta Ezequiel, o Senhor fala bem assim: olha, a testa desse povo é dura como uma pedra. Eles vão resistir à palavra, eles vão resistir à mensagem, eles não quererão ouvir. E aqui é interessante que nós já comentamos que o profeta, ele falava pelo Espírito Santo. Ele falava inspirado pelo Espírito Santo, né? Então, quando o povo rejeitava a mensagem do profeta e resistia à mensagem do profeta, eles estavam resistindo ao próprio Espírito de Deus que falava por intermédio do profeta. Então, o que é resistir o Espírito Santo? É resistir à mensagem, à palavra que o Espírito Santo dá. O escritor aos Hebreus nos chama a atenção para isso também, no seu capítulo 2, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, ele diz assim, olha: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Ele diz, você já tem ouvido a palavra, mas precisa atentar com mais diligência, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais
e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Olha que interessante. O que o autor está nos mostrando aqui? Que a palavra do evangelho que havia sido pregada pelos apóstolos e pelas testemunhas de Cristo ali no primeiro século, foi confirmada pelos sinais, maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo. E ele está dizendo, não rejeita, não endureça o seu coração, seja diligente, seja atento, abra os seus ouvidos e ouça a mensagem. Era isso também que Jesus queria passar às 7 igrejas da Ásia, quando ele disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, como se Cristo estivesse dizendo, não resista ao Espírito Santo, não resista à voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração à mensagem do Espírito Santo, abaixe a sua nuca, abaixe o seu pescoço, coloque o seu pescoço sob a vontade do Espírito. É isso que ele está dizendo. Eu me lembro que no primeiro culto de adolescentes que nós tivemos aqui em nossa sede nacional, o nosso querido João transmitiu a palavra do Senhor, né? Ele faz parte do coral de adolescentes e ele contou um testemunho que eu achei muito interessante. Ele disse que o pai dele, o irmão Wagner, deixou ele andar de bicicleta na rua assim com os amigos, mas disse assim, olha filho, vai só até a primeira esquina, não ultrapasse ali. Tudo bem, pai, beleza. E o João está lá andando de bicicleta com os seus amigos, e os amigos estão dizendo bem assim, não, vamos até a outra esquina, vamos até a próxima esquina. E ele pensou assim, poxa, é só ali na próxima esquina, e foi. Mas antes dele chegar na metade do quarteirão, o Espírito de Deus tocou no coração dele, dizendo bem assim, você está desobedecendo. Seu pai disse para você não ir até aí. É assim que você quer agradar a Deus? E o Senhor começou a batalhar no coração dele. E ele diz que naquele momento, a convicção do pecado foi tão grande no coração dele, que ele não conseguiu continuar. Ele disse, eu vou voltar para trás. E os amigos disseram, não, João, mas nós vamos só ali até a esquina ali. Não, mas eu vou voltar. Por quê? Porque o Espírito convenceu que ele estava em desobediência à palavra do seu pai, e ele voltou para trás. Ele tinha 2 escolhas a fazer, duas decisões, 2 caminhos. Ele poderia escolher entre eles um só. Ou ele seguiria em desobediência, ou ele retornaria. Ou em outras palavras, ou ele resistiria ao Espírito Santo que estava convencendo do pecado naquele momento, ou ele endureceria o seu coração, né? Ou melhor dizendo, ou ele cederia, né? E ouviria a voz do Espírito Santo e obedeceria o seu pai. Então, queridos, muitas vezes nós ouvimos o Espírito falar, nós ouvimos o Espírito testificar, nós ouvimos o Espírito dizer, não faça isso, não faça aquilo, não age dessa maneira, sai desse lugar, sai desse ambiente. Ou às vezes ouvimos a palavra. Eu ouvi, por exemplo, o irmão contando um caso que ele foi pregar, e a pessoa estava em lágrimas, assim, ele olhou para ele e falou bem assim, você quer entregar a sua vida a Cristo? Ela disse, não, eu não quero tomar essa decisão agora. Ele disse, mas você está em lágrimas, você ouviu a palavra, você foi tocado pelo Senhor. Eu sei, mas eu não vou tomar essa decisão agora. Ou seja, a pessoa está ouvindo ali a palavra, ele sabe que a palavra é para ele, ele sente que no seu coração ele precisa de uma mudança, mas ainda assim ele resiste. Esse é o pecado da resistência ao Espírito Santo. Quando ocorre esse pecado, quando o homem não se submete ao que o Espírito está testificando em seu coração, né? Seja através de um testemunho interno do Espírito, ou seja através da exposição à palavra de Deus. Esse é o pecado de resistência. Entretanto, esse pecado, ele pode sim ser perdoado. É só a pessoa se arrepender, pedir perdão e buscar a misericórdia do Senhor. Mas há outro pecado, e o apóstolo Paulo é quem escreve essa carta aos Efésios, no capítulo 4, meus irmãos, e no versículo 30, e ele diz o seguinte, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Aqui nós temos outro pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado de entristecer o Espírito Santo. E nós vemos que desde o período do Antigo Testamento, esse pecado já foi citado nas Escrituras pelo profeta Isaías. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles cometeram muito esse pecado. E Isaías 63:10 diz: mas eles foram rebeldes, ou seja, resistentes. Aqui nós temos o pecado da resistência, e contristaram o seu Espírito Santo. Aqui outro pecado, não só resistiram ao Espírito, como entristeceram ao Espírito. E diz mais: por isso se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Irmãos, isso aqui é terrível, porque nós vemos pela palavra que o Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo é o consolador, é aquele que está ao lado, é aquele que anda junto, é aquele que intercede por nós, é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo desempenha todas essas funções hoje. Só que quando nós contristamos o Espírito, o texto aqui diz que ele pode se tornar em nosso inimigo, e ao invés de nos ajudar, ele começa a pelejar contra nós. E muitas coisas podem acontecer na nossa vida que causam essa tristeza no Espírito Santo, né? É interessante isso aqui também, porque quando Paulo fala que o Espírito pode se entristecer, isso mostra que ele é muito mais do que uma força, do que uma energia, como muitos pensam, né? E nesse texto de Efésios 4, Paulo fala para deixar a mentira, Paulo fala para não pecar quando estivermos irados, Paulo fala para nós não roubarmos, Paulo fala para não sair nenhuma palavra torpe da nossa boca, Paulo fala para a gente tirar toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia e ser misericordioso. E no meio desse texto todo ele diz: não entristeça o Espírito Santo. O que ele quer dizer? Que todas essas atitudes que ele cita tanto antes como depois do versículo 30, essas atitudes negativas, pecaminosas, elas entristecem ao Espírito Santo de Deus. E Paulo diz: não entristeça o Espírito Santo. Agora, quando nós lemos Gálatas 5:22, Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. E é claro que nem todas as pessoas se encaixam no que eu vou dizer aqui agora, nem todas as pessoas se entristecem por esse mesmo motivo, mas muitos crentes dentro da igreja andam tristes, abatidos, desanimados e angustiados na fé, porque eles estão entristecendo o Espírito Santo. Ora, se o fruto do Espírito é a alegria, Paulo está querendo dizer que essa alegria espiritual é resultado da obra do Espírito, ela flui do Espírito de Deus para o coração do crente. E se o crente entristece o Espírito Santo, que é a fonte dessa alegria, ele não pode ser um crente feliz, ele não pode ser um crente alegre, porque ele está entristecendo a própria fonte da alegria dele. E é por isso que Davi, lá no Salmo de número 51, quando ele confessa o seu pecado diante do Senhor, ele faz aquela oração pedindo que Deus devolva a alegria ao seu coração. E curiosamente o Espírito Santo está envolvido nessa oração, né? Salmo 51:11, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. É claro que nós, aqui na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, defendemos sim a possibilidade da perda da salvação. Mas não é o caso aqui. Davi não chegou a perder a salvação, mas ele perdeu a alegria da salvação. E por quê? Porque ele entristeceu a fonte dessa alegria. Ele entristeceu o Espírito Santo, ele reconhece isso a ponto de orar ao Senhor dizendo: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Então, se o crente reiteradas vezes, ele vai entristecendo o Espírito Santo, ele vai contristando o Espírito Santo, ele vive numa vida constantemente ativa contra o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, ele corre o risco de não apenas ter o Espírito retirado de si, como de que o Espírito se torne seu inimigo e comece a pelejar contra ele. Davi aqui reconhece a possibilidade do Espírito ser retirado. E Isaías diz que o Espírito pode se tornar em nosso inimigo e pelejar contra nós.
Então, observe aqui, embora esse pecado de entristecer o Espírito Santo não está no mesmo grau de seriedade que a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não quer dizer que nós podemos brincar com esses pecados. São pecados sérios também, né? São pecados sérios também. O Espírito pode ser retirado e até mesmo se tornar em inimigo da pessoa. Então tem muita gente que está triste, cabisbaixo, desanimado, por causa do pecado, irmão. E o pecado tira a alegria. O pecado tira a alegria, porque ele entristece o Espírito Santo. E se você entristece o Espírito Santo, ele também vai te entristecer. E às vezes essa tristeza pode ser uma tristeza boa, como diz 2 Coríntios capítulo 7, que existe a tristeza que vem de Deus, que produz o arrependimento para a salvação, que é o caso de Davi aqui. Davi está triste, mas ele está sendo entristecido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está ferindo o coração, a consciência dele, machucando, dizendo: rapaz, você precisa se arrepender, né? E esse coração contrito e quebrantado do versículo 17 é o coração que Deus não despreza, porque é o coração verdadeiramente arrependido. Agora, existe outro pecado contra o Espírito Santo citado por Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses, no seu capítulo de número 5, e o versículo 19 diz: não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. Logo imediatamente aqui no versículo 20 ele diz: não desprezeis as profecias. O que dá a entender aqui é que, na mentalidade de Paulo, nesse contexto, apagar o Espírito é sufocar a influência do Espírito Santo quanto às manifestações dos dons espirituais. Preste atenção, apagar o Espírito não significa literalmente extinguir o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus, ele não pode entrar em extinção, mas nós podemos sufocar a influência do Espírito Santo na nossa vida, como nós acabamos de ver aqui em Atos 7,51, quando as pessoas resistem à mensagem do Evangelho. Então, meus amados, quando nós sufocamos a influência do Espírito Santo, quando ele age através dos dons, e nós já comentamos em nosso estudo sobre os dons do Espírito Santo, que os dons são chamados de operações de Deus e de manifestações de Deus, e quando nós rejeitamos os dons, em última análise, nós estamos rejeitando o próprio Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui: não apague o Espírito. E é por isso, meus amados, essa é obviamente uma das razões pelas quais nós não somos cessacionistas, pelas quais nós não cremos que os dons de Deus cessaram para o nosso tempo, porque isso é claramente apagar e sufocar as manifestações, as operações e a influência do Espírito Santo na nossa vida. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: não são apenas cessacionistas que apagam o Espírito Santo. Pentecostais também podem sim apagar o Espírito Santo, porque embora aqui no versículo 19 Paulo diz: não apague o Espírito, e logo ele diz: não despreze a profecia, se você segue o texto, no versículo 22 ele vai dizer: se abstenha da aparência do mal, seja santificado em tudo, espírito, alma e corpo, e tudo isso nos remete o quê? Ao fruto do Espírito. Então, quando o crente também sufoca a influência do Espírito Santo em seu coração, para que esse fruto do Espírito não seja produzido, para que ele não seja mais amoroso, mais pacífico, mais alegre, mais paciente, mais benigno, mais bondoso, mais temperado, aquela pessoa que domina a si mesmo, ele também está sufocando e apagando o fogo do Espírito, porque o fogo do Espírito, ele não apenas empodera o crente, lhe revestindo de poder espiritual, e é nesse sentido que eu estou usando aqui a palavra empoderar, né? O Espírito Santo reveste o crente de poder, do fogo santo do alto, mas esse fogo também, meus amados, ele queima o pecado. Como aquele corinho que o pastor Ângelo gosta de cantar, né? Eu nasci no fogo, fogo abrasador, fogo da promessa, fogo do Senhor, fogo que queima a força do mal. Esse fogo é o fogo que empodera o crente para ser um testemunho de Jesus, mas também é o fogo que santifica o crente
para que ele seja mais parecido com Jesus. Então, quando nós rejeitamos os dons, nós estamos apagando o Espírito, e quando não produzimos o fruto, nós estamos também apagando o Espírito, porque essa é também uma maneira de sufocar a influência do Espírito Santo. A Bíblia também fala de outros pecados contra o Espírito Santo, mas eu creio que eles se encaixam nessa categoria de entristecer o Espírito. Em Atos capítulo 5 fala, por exemplo, que Ananias e Safira mentiram ao Espírito. Em Hebreus 10:29 fala sobre ultrajar o Espírito, que é desprezar a obra de Cristo, né? Paulo fala ali, aliás, né? Eu estou dizendo Paulo como se ele fosse o escritor aos Hebreus, mas nós não temos certeza disso. Mas o autor aos Hebreus, ele diz ali que nós não devemos ultrajar o Espírito da graça. E o que é ultrajar o Espírito da graça? É desprezar o sangue de Cristo, é profanar o sangue de Cristo, é considerar vã a graça de Deus, né? É um pecado seríssimo também, seríssimo, que trata-se de uma permanência voluntária no pecado que pode ser irremediável, né, para aquele que se apostatou da fé, dependendo do grau dessa apostasia. Mas eu quero voltar a minha atenção agora para o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Agora preste atenção. Todos os pecados que nós comentamos, melhor dizendo, né, até agora, são pecados perdoáveis. Mas esse pecado, a Bíblia diz que ele é um pecado imperdoável. Nós lemos o texto de Marcos, mas agora eu quero ir com vocês para o texto de Mateus, no capítulo de número 12, aonde narra também esse pecado contra o Espírito Santo. O versículo 22 diz: trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. O que está acontecendo aqui? Nós precisamos entender o contexto. Jesus, à medida que se tornava maior a sua fama, ele ia conquistando mais discípulos e mais seguidores, de tal forma que o texto bíblico chega a dizer que todo o povo ia após ele. E havia esse burburinho no meio da multidão, né? Que Jesus pregava uma nova doutrina porque essa nova doutrina ela era poderosa. Até os demônios se submetiam, os enfermos eram curados, e a Bíblia diz que Jesus falava como quem tinha autoridade e não como os escribas e os fariseus. Outra vez, alguns homens foram enviados para prender Jesus e eles chegaram lá ouvindo Jesus pregar, voltaram sem prender o mestre. E os homens que haviam enviado aqueles soldados, né, disseram: olha, cadê o homem que nós mandamos prender? Eles disseram: nunca ninguém falou como esse homem. Eles foram tão tocados pela palavra de Jesus que não ousaram colocar as mãos nele para o prender. E tudo isso foi despertando uma certa inveja no coração dos fariseus. E como eles não podiam deter o ministério de Jesus, eles queriam causar dano ao ministério de Jesus, inventando mentiras a respeito de Jesus. Então, primeira coisa, o que eles estão dizendo aqui é movido por inveja. Segunda coisa que nós devemos observar é que não é a primeira ocorrência desse acontecimento. Em Mateus, aqui no capítulo 9, por exemplo, no versículo 34 diz: mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. É a primeira ocorrência que nós vemos desse pecado aqui em Mateus. Em Mateus capítulo 10,
também no versículo 25, Jesus diz: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ainda que em Mateus capítulo 11, versículo... Deixa eu voltar aqui, cadê o texto? Mateus capítulo de número 11. Há mais uma ocorrência, né, onde eles estão chamando Jesus de Beelzebu e dizendo que ele expulsa os demônios pelo poder de Satanás, né? E aqui no versículo de número 12, nós encontramos mais esta ocorrência desse fato. Olha que coisa interessante. Não era a primeira vez. Não era a primeira vez. E deixa eu localizar aqui, olha, é o versículo 18, na verdade, de Mateus 11. Portanto, veio João não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Até a respeito de João Batista. E nós sabemos que João Batista era cheio do Espírito desde o ventre. E o que eles diziam por causa da inveja? Tem demônio. João tem demônio. João tem demônio. Então, por 3 vezes aqui, antes do capítulo 12, nós vemos citação dos fariseus dizendo ou a respeito de Jesus ou a respeito de João Batista, que eles estavam sendo usados pelo diabo, que eles estavam sendo usados por Satanás. Então, primeiro, era um pecado movido por inveja. Segundo, era um pecado que aconteceu mais de uma vez. Terceiro, era um pecado muito deliberado e consciente. E como nós entendemos isso? Quando eles chegam para Jesus e perguntam assim, olha, com que autoridade você faz essas coisas que você faz? E Jesus retruca, Jesus replica dizendo assim, vou fazer outra pergunta para vocês, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles disseram assim, olha, se nós dissemos que era do céu, né, ele vai dizer, então por que vocês não creram? Se dissermos que era dos homens, o povo vai nos apedrejar, porque todo o povo reconhece que João era um verdadeiro profeta. Então nós seremos apedrejados. Então eles reconheciam sim que João era de fato um profeta. E eles também sabiam que em Jesus estavam se cumprindo as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então eles sabiam quem Jesus era. Irmãos, não é à toa que Nicodemos, principal dos fariseus, vai conversar com Jesus de noite. Mesmo que envergonhado, mesmo que com medo, mesmo que tentando proteger a sua reputação, mas ele tinha ciência que os fariseus sabiam muito bem quem Jesus era. E o que dizer de Gamaliel, que lá no livro de Atos não ousa se levantar contra os seguidores de Jesus, dizendo, olha, se essa obra é de Deus, ela vai permanecer. Então, coloca o pé no freio aí, toma cuidado com o que vocês estão fazendo com os seguidores desse Jesus. Então, os fariseus tinham plena ciência, meus amados, de quem Jesus era. A Bíblia diz que eles entregaram Jesus, não foi porque Jesus era de fato um blasfemo, mas por inveja de Jesus. Porque todo mundo estava indo após ele e eles estavam perdendo os seus prestígios e os seus seguidores. Então, nós vemos aqui essas características quanto a esse pecado. E quando nós lemos o versículo 31, Jesus diz assim, olha, portanto eu vos digo, estou em Mateus 12, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isto é, Jesus, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Como quem diz, nem aqui, nem na China, né? Agora observa que interessante aqui nesse texto ainda. Nós vemos aqui que o Espírito Santo e Jesus não são a mesma pessoa. São um único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é um único Deus, mas Pai, Filho e Espírito Santo não são a mesma pessoa, são pessoas distintas que se relacionam entre si em um único ser divino. E Jesus mostra que é possível blasfemar contra ele e ser perdoado, mas não é possível blasfemar contra o Espírito Santo e ser perdoado. A questão aqui não é que o Espírito Santo é mais importante que o Filho.
mas que é o Espírito Santo quem aplica essa obra de salvação àquele que crê. E se blasfemar contra ele, não haverá perdão. Não haverá perdão. Então, em suma, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Não é a rejeição final e definitiva contra o Evangelho. Isso está mais para ultrajar o Espírito Santo do que blasfemar contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia envolve palavras, né? Blasfemar é falar contra. Não é também o adultério. Uma vez eu estava trabalhando aqui na permanência da igreja e chegou um irmão de uma determinada denominação e era um senhor de idade, irmãos. Ele estava assim tremendo, irmãos, sem exagero. Ele estava tremendo assim. Eu ofereci ele água, peguei uma cadeira, coloquei para ele assim sentar ao meu lado e a gente começou a conversar. E ele, irmão, eu pequei contra o Espírito Santo, eu não tenho mais perdão, e ansioso. E eu comecei a conversar com ele e disse: Senhor, o que foi que aconteceu? Ele disse assim: eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu disse: tá, mas o que aconteceu? Aí ele começou a contar a história e ele falou que tinha adulterado, traído a esposa dele, e a igreja que ele congregava dizia que ele não tinha mais perdão, né? Aí eu percebi assim que associação estranha, né? Porque quando nós vamos para o Salmo 51, Davi estava confessando o seu pecado de adultério e ainda assim o Espírito Santo estava residindo nele. Tanto é que ele diz, residindo não, né? Porque como nós vimos no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava de forma permanente, mas a influência do Espírito Santo sobre Davi foi muito mais constante do que nos demais reis de Israel, né? Nós vemos uma atuação mais profícua do Espírito. E ele tinha medo de perder essa atuação e ele dizia assim: oh, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ora, isso significa que o Espírito Santo ainda estava agindo na vida de Davi, mesmo ainda cometendo adultério. Então, meus queridos e amados irmãos, nós devemos ter muito cuidado aqui. Adultério é um pecado perdoável, sim. Isso é uma mentira do diabo. É uma falácia de Satanás. Ninguém deve adulterar. Ninguém deve usar essas palavras aqui como um encorajamento para cometer um adultério, já que você vai ser perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado em que a pessoa se torna réu de eterno juízo. É verdade, mas o adultério também é um dos únicos pecados que a Bíblia diz em que a pessoa será um réu de uma eterna vergonha. Porque a Bíblia diz que a sua vergonha nunca se apagará. Então não vale a pena, meus amados irmãos, assumir o risco só porque você vai ter o perdão de Deus. Não vale a pena. Então preste atenção. Adultério não é pecado imperdoável, e qualquer pessoa que diz isso está mentindo, indo contra a Bíblia, indo contra o próprio Espírito Santo, pois a Bíblia diz que Davi cometeu esse pecado e foi perdoado. E até no caso ali de 1 Coríntios capítulo 5, onde um rapaz estava deitando com a mulher de seu pai, não se sabe se era sua madrasta ou se é uma forma menos impactante de dizer que era um incesto que ele estava cometendo com a sua mãe, eu não sei dizer isso, né? Mas em 2 Coríntios, Paulo está dizendo: abraça ele, chora com ele, restaura ele, perdoa ele, ama ele. Eu não sei onde as pessoas encontram essa base bíblica para dizer que o adultério é um pecado imperdoável, sendo que a Bíblia diz que só tem um só, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito? A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo, de forma muito consciente e deliberada, uma obra que Deus está realizando. Deixa eu explicar melhor. Uma pessoa sabe que determinada obra é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Ele tem certeza de que é o Espírito Santo que está agindo, que está operando, que está trabalhando. Mas ele, por alguma razão, no caso dos fariseus por inveja, deliberada, voluntária e conscientemente diz: isso não é Deus, isso é o diabo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, é atribuir ao diabo algo que Deus está fazendo, e a pessoa faz isso de forma consciente e deliberada. Então, eu já ouvi alguém dizer assim: eu blasfemei contra o Espírito Santo sem querer. Então você não blasfemou, porque a pessoa, para blasfemar contra o Espírito Santo, tem que querer, é algo deliberadíssimo.
É algo assim muito consciente, não é um pecado assim acidental. Ah, eu blasfemei contra o Espírito Santo sem querer, eu blasfemei contra o Espírito Santo por acidente. Não existe isso. Não existe acidente nesse pecado. Não existe sem querer nesse pecado. Esse pecado não é um pecado inofensível, acidental. Não, é algo consciente, é algo deliberado. A pessoa está diante de uma obra expressa de Deus, de uma obra expressa do Espírito Santo. Ele tem plena consciência de que Deus está agindo, mas conscientemente ele ainda diz: é o diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Me lembro de um culto que nós estávamos na nossa igreja lá em Montes Claros, e o poder de Deus desceu, a glória de Deus desceu. E um certo cidadão atribulado, que era vizinho da igreja, começou a apontar e dizer assim: ah, seus capetas, seus diabos, seus satanás. E algumas pessoas pensaram assim: uau, ele deve estar blasfemando contra o Espírito Santo, né? E isso é muito difícil da gente dizer. Por quê? Porque a primeira coisa que deve se perguntar é: a pessoa tem realmente consciência do que está acontecendo? Porque dificilmente, eu não estou dizendo que é impossível, mas dificilmente uma pessoa que não conhece a Deus, que não conhece verdadeiramente o Evangelho, vai cometer esse pecado. Eu não estou dizendo que é impossível não, porque tem pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, mas que já tiveram experiências com Deus, que já tiveram algum tipo de experiência com o Espírito Santo, e ele conhece em alguma medida as experiências com Deus, mas ainda não tomou uma decisão, né? Só que eu diria que mais facilmente esse pecado ocorreria com um cristão conhecedor da palavra e verdadeiramente experiente nas coisas de Deus do que com qualquer outra pessoa. Por quê? Porque para a pessoa cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele tem que ter assim, olha, a consciência exata de que ele está falando contra algo que ele sabe declaradamente que é Deus quem está trabalhando ali, que é Deus quem está fazendo aquela obra, que é Deus quem está realizando aquela obra. Então não é uma coisa acidental, foi sem querer. Não, não é assim não, irmão. Muitos cristãos sofrem com esse pensamento, né? E essa é uma estratégia muito usada por Satanás. Eu já até contei aqui para os meninos que quando eu vim para Curitiba no ano de 2013, teve uma época que eu sofri muito com esse pensamento. Eu pensava que eu estava blasfemando contra o Espírito Santo, porque na época, sabe aquele desejo de conhecer a verdade? E havia uma revolta no meu coração com toda a bagunça que eu via no meio pentecostal. Aquela balela, e aqui, se houver algum crítico do pentecostalismo nos ouvindo agora, que é fora do movimento pentecostal, me entenda muito bem, eu sou alguém que está falando de dentro do movimento, né? Não alguém que está falando de fora do movimento. É muito fácil a pessoa criticar de fora, nunca experimentou, não sabe o que é, né? Não, aqui é uma crítica de alguém que está dentro. Eu creio na fé pentecostal, eu creio na atuação do Espírito Santo veemente e fortemente para os nossos dias. Mas eu vi aquela bagunça, aquele cai-cai, aquela coisa toda e, meu Deus, eu ficava indignado com aquilo e eu comecei a pregar contra essas coisas uma época muito intensamente. Só que depois parece que houve um reviravolta na minha cabeça quando eu entendi que nem tudo era o diabo, às vezes era meninice, ou às vezes o Espírito Santo até estava agindo, mas a pessoa exagerava na sua emoção, tá entendendo? Mas até então não tinha discernimento dessas coisas, e eu comecei a pensar que provavelmente eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Eu estava com muito medo, eu chorava e eu ficava preocupado, até que um dia eu encontrei com o pastor Marinho. Foi quando eu conheci o pastor Marinho, assim, sabe? Eu conversei com um irmão, e aquele irmão, não me lembro quem era, ele disse assim: olha, aquele pastor que está passando ali vai te ajudar. O pastor Marinho estava passando no pátio. E o pastor Marinho deve se lembrar, eu tive essa conversa com ele, ele disse assim: meu irmão, se você tem o temor de Deus em seu coração, se você está preocupado de ter pecado contra o Espírito do Senhor de forma imperdoável, essa já é a evidência de que você não cometeu esse pecado. Porque uma pessoa que comete o pecado contra o Espírito Santo, nunca jamais ele terá temor de Deus em seu coração e nunca jamais ele será convencido de que ele cometeu pecado algum, porque é o Espírito Santo quem faz isso, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, se foi sem querer, não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se foi acidental,
não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você está com medo de ter cometido, não é blasfêmia contra o Espírito Santo. O famoso príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, ele conta um fato de que ele foi orar por um homem em um hospital, um homem que estava definhando, e quando ele chegou lá para orar por aquele homem disse: saia daqui, pastor, saia daqui, não quero que você ore por mim, eu blasfemei contra o Espírito Santo. E aquele homem começou a gritar, e ele dizia: a minha boca está cheia de abisinto, a minha boca está cheia de enxofre. Aquele homem já sentia as angústias do inferno, mesmo antes de morrer. Então isso é algo muito sério, meus irmãos. Agora, eu diria para você que está nos ouvindo, tome bastante cuidado, não seja precipitadinho, né? É claro que eu disse aqui que o pecado contra o Espírito Santo não é algo acidental, não é algo sem querer, mas muitos crentes às vezes dão lugar para o diabo ficar colocando minhoca na cabeça dele. Por quê? Porque ele é o julgador, ele é o juiz de tudo. Ele não pode ver alguém que ele já está julgando que não é, o que é de Deus e papapá. É claro que nós temos que ter discernimento, não devemos ser infantis e acreditar em tudo, mas se você não tem certeza, não fica batendo com sua língua. Se você não tem certeza, não fica falando: é o diabo, é Satanás, é o demônio. Refreia a sua língua, fica mais quietinho no seu canto, né? Se você tem dúvida, pondere. Se você não está crendo, ore a Deus a respeito, peça a Deus mais discernimento, mas não seja precipitado em seus julgamentos e em suas conclusões. Primeiro, para que você não caia nesse pecado nunca jamais. E segundo, para que você não dê essa brecha para Satanás depois ficar colocando na sua cabeça que você cometeu isso e você ficar na mesma condição que eu vi daquele irmão desesperado, ansioso, atribulado. Irmão, um crente que blasfemou contra o Espírito Santo, ele não está nem aí mais para o temor de Deus, ele nunca ficará preocupado com a sua salvação, nunca, jamais, porque quem coloca essa preocupação no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam até esse presente momento, e eu quero orar com vocês agora, e eu espero que Deus tenha trazido clareza à sua mente, ao seu coração, e se porventura alguém tem sofrido dessa ansiedade, nós vamos orar agora, para que o Senhor, para que o Espírito Santo tire essa ansiedade do seu coração. Se houver alguém com desejo de aceitar Jesus, entregue sua vida a Cristo agora, reconciliar com Deus, reconcilie agora, reconciliar aí com a sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, pedir perdão, dê as mãos aí em família, vamos perdoar uns aos outros, não sufoque a influência do Espírito Santo dizendo no seu coração que você precisa perdoar. Se houver alguém precisando de cura, coloque a mão na sua enfermidade. Senhor, nós pedimos que através dessa palavra o Senhor venha trazer clareza de mente e de entendimento aos nossos queridos e amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os teus filhos, Pai, dando-os força e graça para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu sinto que nesse momento há pessoas que precisam liberar perdão, há pessoas que precisam perdoar alguém, há pessoas que precisam reconciliar com alguém, e nós oramos nesta hora e nesse momento, Pai, clamando por tua graça, bondade e misericórdia, pedindo ao Senhor ajuda, Pai, ajuda este meu irmão, ajuda esta minha irmã, dê graça aos teus filhos, para liberarem o perdão para esse marido, para essa esposa, para esse colega, para esse parente, eu não sei, para esse colega de trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura esse lar, esse casamento, esta família, esse relacionamento quebrado, em nome de Jesus. Senhor, essa pessoa que entrega a sua vida a Cristo, essa pessoa que se reconcilia com Cristo agora, não há melhor decisão do que esta, meu Deus. Põe tuas mãos e ajuda os meus irmãos a partir de agora a permanecerem firmes no Senhor, daqui para o céu. Senhor, alcança nesse momento também a essa pessoa ansiosa, preocupada se cometeu esse pecado. Jesus, abranda essa ansiedade, essa inquietação interior e revele ao meu irmão e à minha irmã a verdade da tua palavra. Senhor, nós oramos por aqueles que estão doentes, vai curando, vai tocando agora, visita esse leito de hospital, visita esta casa, visita este lar, visita esta família,
cura esta pessoa que põe a mão agora na sua doença, na sua dor, no seu tumor, na sua enfermidade, e repreenda esse mal, para que essa pessoa conte o testemunho da vitória. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Queridos irmãos, agradecemos aqui os trabalhos técnicos do Mateus Freitas, do Mateus Marinho. Que Deus abençoe você que nos acompanhou. E segunda-feira que vem, permitindo Deus, nós vamos encerrar a nossa série sobre o Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo na vida da igreja e na vida do cristão. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, em nome do Senhor Jesus. E segunda-feira que vem vamos encerrar essa nossa série aí que teve quase 20 episódios, né? Foram bastante meses aí. E nós vamos encerrar esse nosso ano, no mês de dezembro, com uma série falando apenas sobre o tempo. Nós vimos aí que o ano de 2021 passou assim, muito rápido. Está chegando aí 2022, o tempo está passando. Então nós vamos falar sobre o tempo, para nós entrarmos no ano de 2022 com o pé direito, né? Com tudo na presença de Deus, aproveitando cada oportunidade, em nome de Jesus. Meus irmãos, ficamos por aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tenham todos um excelente final de segunda-feira, uma excelente semana e até a segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix, 82.678.046, ao contrário, 29. Nos acompanhem pelas redes sociais. Estamos pelo Facebook, YouTube e pelo Instagram. Pelo Facebook, você irá pesquisar ipjc.oficial.sede. Acessando a nossa página, tem a opção Curtir. Curtindo, você receberá as notificações das transmissões do nosso culto ao vivo. Acessando a transmissão, tem a opção Compartilhar. Você poderá compartilhar no seu perfil e o maior número de pessoas serão alcançadas. No YouTube, você irá pesquisar IPJC Oficial, tendo a opção Inscrever-se. Já inscrito no nosso canal, ao lado tem o sininho, onde você ativa as notificações e o nosso culto online chegará no seu lar. No Instagram, você irá pesquisar IPJC_oficial. Comece a nos seguir e toda a nossa programação chegará até você. Nos ajude a levar o Evangelho de Cristo. Ore, divulgue, compartilhe.